Como são os cuidados com o dreno em uma cirurgia de mama? Eu sou a doutora Tamísia Dacier, sou médica mastologista e cirurgiã das mamas, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados com o dreno. Primeiro ponto, nem toda cirurgia da mama vai precisar de dreno. Essa é uma decisão que deve ser tomada pela sua equipe cirúrgica e conversada com você. Normalmente, eles vão ser necessários em cirurgias maiores, que têm uma chance maior de formar alguma coleção. A coleção nada mais é do que um acúmulo de líquido. Toda cirurgia provoca um processo inflamatório no local que foi operado e é normal que junte um pouquinho de líquido. Mas esse líquido, na maioria das vezes, é reabsorvido pelo próprio organismo. Em cirurgias mais extensas, essa quantidade de líquido é maior e tende a se acumular na região. O dreno é um tubinho que fica na região operada e sai pela pele. Dessa maneira, ele permite a saída desse líquido que poderia ficar acumulado, evitando assim a formação de seromas, hematomas, de dor e infecção. Os tipos de dreno mais utilizados são os modelos a vácuo, como os drenos de Blake ou o dreno de Portovac. Esse tubinho que sai da pele vai ser conectado a um reservatório, uma bolsinha que faz um vácuo e dessa maneira funciona como um aspirador, puxando o líquido que ficaria acumulado para esse reservatório. É importante que você seja orientado pela sua equipe cirúrgica sobre a possibilidade de ficar com o dreno no pós-operatório. E mais importante ainda é que você seja orientada sobre os cuidados que deve ter com ele. Por quê? O dreno provavelmente não será retirado antes da sua alta hospitalar. A maioria das cirurgias da mama, a paciente vai de alta no mesmo dia ou no máximo em 2 dias para casa. E os drenos podem ficar até 7 a 14 dias, dependendo da quantidade de líquido que está saindo. Inicialmente, o líquido costuma ser mais vermelhinho e vai clareando, ficando mais amarelo. Além disso, a quantidade de líquido também tende a ir diminuindo gradativamente dia após dia. E essas informações são importantes nos cuidados que você deve ter com o dreno. Eu vou aproveitar que eu tenho um modelo de Blake aqui para explicar alguns desses cuidados para vocês. Então, esse tubinho é um tubinho que vai ficar dentro de você. Normalmente ele costuma estar um pouquinho mais extenso do que isso. Então ele vai ficar uma parte dentro da região operada, ele é fixado na pele com um ponto para não correr o risco de sair do lugar e ele sai depois e vai conectado nessa bolsinha que é o coletor. Dessa maneira o tubinho permite que o líquido saia e venha até essa região. Para esse dreno estar funcionando, isso aqui precisa estar fazendo um vácuo para funcionar como aspirador, como eu já falei para vocês. E para ele funcionar como um vácuo, o coletor não pode dar dessa maneira, ele precisa estar apertadinho. E eu vou mostrar para vocês como que isso deve ser feito. De 1 a 2 vezes por dia, você deve esvaziar esse coletor, retirar a quantidade de líquido que vai acumulando aqui dentro. Esse esvaziamento é importante para a gente avaliar como está a secreção e a quantidade de secreção que está saindo a cada dia. Isso vai ser um parâmetro para a gente decidir o momento de retirar o dreno. Então, antes de esvaziar, é importante que você cheque numa marcação que tem no próprio dreno quantos ml está marcando e se tiver com uma quantidade muito pequena, você pode abrir o dreno, despejar o conteúdo que está aqui dentro de um copinho e quantificar isso com uma seringa, por exemplo, para saber quantos ml foram retirados. Isso tudo deve ser anotado num papel que foi fornecido pela sua equipe cirúrgica. Tanto o aspecto do líquido que foi retirado, a quantidade que foi retirada em ml, qual foi o dia e qual foi o horário. Essas anotações devem ser apresentadas ao seu médico quando você retornar em consulta. Como eu já falei, elas vão ser importantes para a gente avaliar o momento de retirar o dreno. E aí, depois de esvaziar, e esse procedimento deve ser feito com as mãos limpas ou então calçando uma luva, a gente deve refazer o vácuo para que o dreno volte a funcionar. E como que esse vácuo deve ser feito? Na verdade, ele é muito simples. A gente vai apertar isso aqui e tampar. Quando a gente faz isso, ele funciona realmente como aspirador e ele vai sugando o que tem dentro da mama. Eu sempre reforço para as pacientes que é importante não esquecer do dreno, porque ele pode enroscar por aí e acabar te machucando se sofrer um puxão. Por isso é importante que você ou coloque numa bolsinha específica ou prenda a sua roupa. E ele tem aqui uma alcinha que pode facilitar isso para você. E lembrando que o principal cuidado pós-operatório é que você não tenha nenhuma dúvida do que deve e do que não deve fazer.
E para isso, é importante que você tenha um bom relacionamento com a sua equipe cirúrgica e tire todas essas dúvidas antes mesmo de fazer o seu procedimento. Muitas recomendações podem variar de médico para médico, mas espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me siga também nas outras redes sociais.